A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs do Messias, tudo bom com vocês? Então vamos aí para mais um vídeo. Então hoje eu venho fazer um vídeo aí. Agora eu estou fazendo muito vídeo. Agora esses vídeos aí, porque Deus permite o sofrimento aos seus filhos, né? Vai ser o título do vídeo aqui, mas aqui no vídeo que eu vou embasar tá escrito provação, deserto e propósito, tá? Mas eu vou colocar o nome de porque o Criador permite os seus filhos sofrerem, entendeu? Mas vamos lá, vamos sem muitas delongas pro vídeo. Aí, isso aqui é para mostrar a verdadeira fé. Que tem muitos aí que acham que tem a fé verdadeira e fica aí acreditando em religião, no que a religião fala, que você, a verdadeira fé, você tem que ser mais que vencedor, em todas as áreas, que você tem que ter condição financeira melhor, que você tem que casar com um homem que te dá uma condição, que ele não deixe faltar nada na sua casa. Sim, isso vai acontecer, mas com o tempo, tem o processo antes. A pessoa não quer passar pelo processo, ela quer pular. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, ó. Dor que você está tentando expulsar da sua vida for justamente o lugar onde Deus está construindo algo que você ainda não consegue enxergar. E se esse deserto que parece castigo for na verdade uma preparação? E se essa provação que você tanto pede para acabar for a ferramenta que Deus está usando para revelar quem você realmente é, para curar o que estava escondido e para alinhar seus passos com um propósito maior? Ninguém gosta de passar por momentos difíceis. Ninguém acorda desejando ser provado, perder algo, enfrentar portas fechadas, chorar em silêncio ou sentir que as respostas de Deus estão demorando demais. Quando a dificuldade chega, a primeira pergunta quase sempre é: Por quê? Por que isso está acontecendo Isso comigo? eu pergunto. Mas talvez a pergunta Às mais vezes profunda é porque a seja: gente tá na dor. O que Deus quer Peraí. formar em mim? Quando a gente tá na dor, a natural é você perguntar por quê. Porque é como se tivesse uma névoa no seu olho. Mas tudo tem um propósito, né? Não que a gente queira... Através disso. Opa. Porque na Bíblia, Ai, para aí. os momentos Não que a gente... difíceis Oh nunca my aparecem. God. Não que a gente queira sentir dor, né? A gente quer sempre as coisas boas do Criador. Isso é natural, da natureza humana. Mas para a gente obter as coisas boas, primeiro a gente tem que passar pelas provações. Entendeu? Infelizmente é assim, irmãos, a vida do seguidor do Messias. Para os outros do mundo, não. Para os outros do mundo, eles estão lá se divertindo, bebendo. Lá nos Salmos, Asaf fala que ele quase sentiu inveja dos ímpios. Porque quando ele via o povo de Deus sofrendo, os ímpios estavam lá bebendo, curtindo, se divertindo, com muitas mulheres, muitos homens, estavam lá na bagunça, estavam curtindo. Muitos você vê aí hoje, tem dinheiro, muitos dos ímpios, né? Estão curtindo praia, estão curtindo piscina, estão lá se divertindo, e nós aqui passando por sofrimento. Mas e daí? Sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão tudo pro lago do fogo do inferno. Não sou eu que estou dizendo. Vai ter rico que vai ser salvo? Vai. Mas a minoria dos ricos. A minoria, a maioria, por isso que o Messias falou, como é difícil aceitar um rico no reino do céu. É mais fácil aceitar o camelo no buraco da agulha do que o rico no reino do céu. Ele não disse que é impossível, ele disse que é difícil, que a minoria vai entrar, entendeu? Então, essas pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus, ela fala até do nome de Deus, fala que crê em Deus, mas mentira, a vida dela prova que ela tá nem aí para Deus, porque elas não obedecem os mandamentos, não obedecem a palavra, não faz nada, não obedecem os decretos, não obedecem as coisas sagradas do Criador, aí fala que é de Deus. Não pode ser de Deus assim, não existe isso. Aquele que é de Deus vai obedecer a palavra, vai obedecer o mandamento. Lógico que ele vai falhar uma vez ou outra, mas ele não vai viver na prática errada de viver em pecado, nas coisas que é contrária. Viver em fornicação e adultério, viver desobedecendo a palavra de Deus, quebrando alianças de casamento, fazendo, mentindo, manipulando, enganando, distorcendo a palavra. Nenhum filho de Deus verdadeiro vai fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Mentindo, manipulando as pessoas, brincando com as pessoas, entendeu? Nenhum filho de Deus verdadeiro vai fazer umas coisas dessas, entendeu? Se você vê uma pessoa que fala que é de Deus fazendo isso, é mentiroso. A própria palavra lá em João fala isso. Aquele que aborrece o seu irmão e fala que é de Deus, fala que ama a Deus a quem não viu e aborrece o irmão a quem viu, é mentiroso. Provai os espíritos para ver se vem de Deus. Nem todo que fala que é de Deus vem de Deus. Tem que comparar tudo que você ouve com a palavra.
Não é acreditar em tudo que você escuta ou nas suas emoções. Se as suas emoções, se o seu sonho, se aquilo que você acha tá contrário à palavra, não é de Deus. Mesmo que venha de você mesmo. Ué, você tem que examinar. Esse meu pensamento está de acordo com a palavra? Entendeu? Vamos lá. Apenas como interrupções da vida. Muitas vezes, eles são parte do caminho. José não chegou ao governo do Egito pulando a cisterna, a escravidão e a prisão. Moisés não se tornou libertador sem antes atravessar anos no deserto. Davi não chegou ao trono sem enfrentar rejeição, perseguição e noites de fuga. Jesus não iniciou seu ministério público sem antes ser conduzido ao deserto. Perceba, o deserto não foi ausência de Deus. Em muitos casos, foi exatamente o lugar onde Deus estava trabalhando com mais profundidade. A grande questão é que nós costumamos confundir conforto com aprovação de Deus e dificuldade com abandono de Deus. Quando tudo vai bem, achamos que Deus está perto. Quando tudo aperta, achamos que Deus se afastou. Mas a presença de Deus não pode ser medida pela facilidade do caminho. Às vezes, Deus está tão presente no vale quanto estava no monte. Às vezes, Ele fala mais no silêncio do deserto do que no barulho das conquistas. A provação revela o que existe dentro de nós. Ela não cria necessariamente a fé ou a falta de fé, mas expõe o que já estava escondido. Quando tudo está confortável, é fácil dizer que confiamos em Deus. É fácil cantar, orar, aconselhar os outros e falar sobre esperança. Mas quando o dinheiro aperta, quando a enfermidade chega, quando alguém nos trai, quando uma porta importante se fecha, quando a promessa parece atrasada, então exemplo, a nossa fé deixa de você passa por dificuldade financeira, quando você é traído, certo? Não quer dizer que você não sente a dor, que você não vai chorar. Tudo isso vai vir, a dor, o choro, a rejeição vai te trazer dor, mas mesmo assim a fé continua lá no Criador, você não desiste. O verdadeiro, agora o falso não. O falso, quando vê a aprovação, ele abandona o propósito dele, porque tá difícil. Tá difícil, tá demorando de as coisas evoluir, nós estamos passando nesse aperto, eu não aguento, igual a mulher de Ló. Virou estátua, olhou para trás. Por quê? Porque ela adorava aquela cidade luxuosa, certo? Que foi destruída. E o Zé falou, não olha para trás, siga para frente. As pessoas ficam comparando as coisas e olhando para trás. Não, o pai tem o melhor. E outra coisa, que eu já ouvi também de alguns que se dizem cristãos, que isso veio da religião. E as pessoas têm que tirar isso dela. Eu vou viver o extraordinário. Tá, na Bíblia não está escrito nada dessa palavra que Deus vai te fazer viver extraordinário. Não existe isso lá. O que existe é vida e abundância. E essa vida e abundância não tem nada a ver com evolução financeira, com bem material. Tem a ver com sabedoria de espírito, paz de espírito, tem a ver com elevação espiritual. Essa vida e abundância é coisa do reino, não é coisa terrena. Como eu disse no outro vídeo, no mundo aqui a gente vai ter aflição, vai ter perseguição, vai ter zombaria, vai ser traído, vai ser perseguido, vai ser zombado, vai ser rejeitado. Não por todos, lógico, vai ter aqueles que vão se unir com a gente, que vão andar na mesma fé, que vão ser leal, que vão ser fiel a nós, né? Seja de todas as áreas, na área financeira, na área profissional, na área amorosa, na área espiritual, vão ser fiéis. Mas vai ter aqueles que vão nos trair, vão nos enganar, vão nos rejeitar. Vai acontecer, não tem por onde. Entendeu? Todo que segue o Messias vai passar por isso, por essas provas. Entendeu? E aí, tudo bem, você pode sofrer, você pode chorar, você pode doer, mas a fé não pode ser perdida. Entendeu? Você não pode... O que é a fé ser perdida? Não é um sentimento de fé que eu tô falando. Não pode ser perdido o propósito com o qual Deus te pôs nesse mundo. Eu vou desistir do propósito porque tá difícil, porque eu tô sofrendo, porque eu fui rejeitado, porque eu fui traído, porque eu fui isso. Tá, você pode sentir um tempo de dor ali, pegar com a sua dor, ficar escondido o tempo. Pai, me cure a minha dor, tá? Tá doendo, tô passando por isso, me fortaleça, me levante a mim. Pai, que nem o Messias levantou Pedro quando estava afundando nas águas, me levante, Pai, me dê a sua mão, me carregue no colo se for possível. Sente a dor, mas depois levanta a poeira, vai para cima e prossiga, não desista. E não desista do propósito. Tem muitos que desistem do propósito, por quê? Porque tá difícil, tá demorando, tá sentindo dor. Né? O diabo quer isso mesmo. O diabo destrói casamentos. Tá aí soprando na mente de cada um, botando
coisa na mente da pessoa, ó, você merece coisa melhor, larga essa mulher, larga esse homem aí, ó lá, tem coisa melhor lá, ó. Não, tá difícil, ó. Não, Deus não vai querer isso pra você, ele quer coisa melhor, ele quer te prosperar, ele quer. Assim como ele fez no deserto com o Messias, ó. Se prostrado me adorás, dou o reino desse mundo todo. E as pessoas ficam cegas. E às vezes a gente vê a pessoa cega, você tem que deixar ela quebrar a cara. Porque não adianta você falar, ela não te escuta. Você fala, parece que ela tá surda, tá cega. Ela ficou deslumbrada com os iguaria, com o que Satanás dá. Que é as coisas do mundo. Ó, tem coisa melhor lá fora. Pá, larga isso aí, larga esse cara, larga essa mulher. Ó, larga esse propósito. Larga de você sofrer aí por Deus não quer que você sofra. Quem disse? Então Jó não era filho de Deus, os apóstolos não eram filho de Deus, todos sofreram. Ah, vem com essa. O que eu tô falando, ó, por isso que eu falo, tudo tem que ser comparado com a palavra, gente. Se você teve o sonho, vai comparar com a palavra. Se você teve o pensamento, uma vontade, um desejo seu, e você se diz que é cristão ou cristão, você tem que comparar com a palavra. Se esse sentimento vem do Criador ou vem de você mesmo. Ou vem do próprio diabo, que lança pensamentos. Entendeu? Porque se nós estamos para fazer a vontade do Pai, custe o que custar, passamos o que passamos, sendo provado e tentado o que custar, fazemos a vontade do Pai. Esse é o verdadeira fé, o verdadeiro escolhido. Entendeu? Não é desistir. Ah, eu vou desistir porque está difícil. Vou desistir porque eu quero coisa melhor. Ah, eu vou desistir porque eu quero ser feliz. O que é ser feliz? Ser feliz para mim é ter o Criador dentro de mim. Não as coisas que o mundo me dá. Tô nem aí para as coisas que o mundo me dá. As pessoas julgam muito pela aparência. Eu já falei isso. Quem julga pela aparência, pela aparência, as pessoas, ela ainda está na carne. Ela ainda não se levou no espírito. Pode até ser que seja convertida, mas é crente carnal. Entendeu? Ou então não é convertido o convertido. Entendeu? Tem que analisar, tem que se examinar a si mesmo. Que as pessoas fogem das lutas, fogem das dificuldades, não tem que fugir. O Messias falou lá em Mateus, é que eu não lembro o versículo agora. Ele fala, abraçai o sofrimento. Porque ele abraçou o sofrimento. Ele falou, Pai, se possível for-me livre desse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele estava suando sangue, mas ele não desistiu do seu propósito por causa disso. Porque o pai ele já tinha acordado com o pai que ele ia morrer pelos pecados. Ia absorver os pecados, ficar 3 dias longe do pai, depois ressuscitar com o corpo glorificado para a glória. Assim é o nosso processo. Primeiro a gente passa para as provações e depois vai para a glória. Não dá para pular a etapa e falar, eu quero a glória logo. É o pai que define qual é o tempo de você colher das bênçãos, da glória, entendeu? E com quem, e para onde. É ele que decide. Quando a pessoa tem que entender, como uma vez que você se converteu, nós somos propriedade exclusiva do Criador. Nós temos um propósito, fazer a vontade dele aqui na terra, seja qual for, seja difícil, seja fácil, seja dolorosa, seja... não importa, entendeu? Se a gente tem um propósito aqui, a gente não pode fugir do propósito, tem que cumprir, seja ele qual for, em qualquer área da nossa vida. Entendeu? Essa é a fé verdadeira e esse é os escolhidos verdadeiros, os filhos do Criador verdadeiro. Vamos lá, vamos dar sequência. E passa a ser decisão. É por isso que certos processos são tão dolorosos. Eles arrancam de nós a ilusão de controle. Eles mostram que não somos tão fortes quanto pensávamos, que não mandamos em tudo. Nós temos que ser vulneráveis na presença do Criador. E muitos não querem ser vulnerável. É igual assim, quando você pede perdão para uma pessoa que você errou com ela, ou que você fez alguma coisa que se arrependeu, quando você pede perdão, você está sendo vulnerável. E ser vulnerável não é errado. Para o Criador, isso é belo. Tanto vulnerável para você perder perdão para quem errou, com quem você errou, como você ser vulnerável e largar o controle, coisa que é da parte do Criador fazer. O que é da sua parte, você faz. O que não é, não está no seu controle, larga na mão do Criador. Isso é ser vulnerável. É você ser vulnerável, é você ser totalmente dependente do Criador, não do seu força, nem do seu braço, nem você querer controlar todas as coisas, nem você querer decidir tudo na sua vida, porque quem decide é o Criador, cara. É isso que eu falo. Vamos lá. O tempo, as pessoas, as perdas, as respostas,
nem os resultados. E no começo, isso nos assusta, mas também pode nos curar, porque muitas vezes Deus permite que a nossa falsa segurança desmorone para que a nossa confiança verdadeira seja reconstruída sobre Ele. O problema E tem é que muitas nós queremos... pessoas que faz assim, ó, que ela põe uma aparência de uma falsa paz, né? Ela põe uma aparência de uma segurança nas decisões que ela mesma idealizou para ela. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tô firme no meu pensamento, eu tô com paz, tá tudo dando certo. E aí as coisas às vezes tá desmoronando e ela fica montando uma falsa coisa para convencer os outros. Por fora parece que ela tá bem, mas por dentro você não sabe o que se passa dentro da pessoa. Ela deve estar passando por muitas lutas internas. Isso serve para qualquer um de nós, tá? Para mim, para o outro, para outra, para quem for, certo? Então, tem pessoas que é orgulhosa, ela não pede perdão, ela não reconhece que errou. Meu, quem é de Deus sempre tem essa humildade de reconhecer que errou, de pedir perdão, de voltar atrás, certo? Isso é você ser vulnerável. O Pai ama isso daí, entendeu? Porque isso mostra que a gente é humilde. Agora tem pessoas que não conseguem ter esse ato. Elas falam desses atos, mas elas não praticam. Falar, é o que eu falo, falar é fácil. O Pai põe a gente à prova para ver se o que a gente fala a gente vai cumprir. Entendeu? Nunca promete o que você não tem capacidade de cumprir. Entendeu? Sempre prometa o que você sabe que o Pai vai te fortalecer para cumprir. Entendeu? Vamos lá. Propósito sem processo. Queremos maturidade sem confronto. Propósito sem Queremos processo. promessa sem Maturidade sem espera. confronto, ó. Queremos Aí. vitória sem batalha. Queremos testemunho sem lágrimas. Mas Deus não trabalha A apenas... pessoa não gosta de ser confrontada. Entendeu? Se o Pai confronta e ele usa pessoas para nos confrontar, como já usou para me confrontar de erros que eu cometi, e eu aceitei, porque eu fui humilde e falei, eu estou errado, tenho que me consertar. Nem todo mundo tem essa postura. Ela fala de humildade, mas na hora dela ser provada, se ela vai agir com humildade, ela não consegue. Algumas, não estou generalizando, tá? Entendeu? De pedir perdão, de reconhecer que errou. Ela fala dos erros dos outros, mas do dela ela não... E não aceita as provações, não aceita o processo, não aceita o propósito. Entendeu? Meu, o filho do Criador, um verdadeiro seguidor do Messias, ele vai passar por lutas, por provação, não adianta correr. O verdadeiro vai. Agora o falso não. O falso tá lá, ó, nos tempos religiosos, tá tudo dando certo. Ele ganhando dinheiro, carrão do ano, dentes branquíssimo, né? E alguns seguidores dele também. Outros não, outros continuam na miséria, né? Porque não é todos que eles põem, é só aqueles que eles, né? Entendeu? Isso daí é o falso evangelho, cara. O verdadeiro evangelho é o evangelho de luta, vai ter vitória, vai ter bênção? Lógico que vai ter. Você não vai ficar a vida inteira só sofrendo. Você vai ter o sofrimento, mas você vai herdar as bênçãos, mas depois que você passar pela prova. Não adianta você querer as bênçãos antes de você ser provado. Seja de qualquer área da sua vida. E você não pode abandonar as áreas da sua vida que o Criador instituiu para o seu propósito na sua vida, só porque está difícil. Não é assim que funciona. Assim você não está dando bom testemunho de boa fé. Você está dando o testemunho contrário. Vamos lá. Para nos levar a um destino. Ele trabalha para formar em nós uma estrutura espiritual capaz de sustentar aquilo que ele vai entregar. Porque uma bênção recebida sem maturidade pode se transformar em peso. Uma porta aberta antes da hora pode destruir uma pessoa que ainda não aprendeu a depender de Deus. José recebeu sonhos ainda jovem, mas os sonhos não se cumpriram no dia seguinte. Exato. Antes de governar, ele precisou aprender a permanecer fiel quando ninguém estava vendo. Ele foi injustiçado dentro da própria família, vendido, levado para longe, acusado de algo que não fez e esquecido na prisão. Aos olhos humanos, parecia que a promessa tinha morrido, mas, aos olhos de Deus, cada etapa estava trabalhando algo nele. A cisterna tratou o orgulho, a escravidão ensinou serviço, a prisão formou resistência. E quando chegou o tempo certo, José não apenas recebeu uma posição, ele recebeu sabedoria para administrá-la. Mas existe uma diferença entre passar pelo deserto e morar nele. O deserto é lugar de passagem, não de identidade. Deus pode permitir uma estação difícil, mas Ele não quer que você transforme a dor em quem você é.
Há pessoas que foram feridas e passaram a se definir pela ferida. Foram decepcionadas e passaram a viver desconfiando de tudo. Perderam algo e nunca isso mais aqui que ele tá conseguiram falando esperar. é tipo assim, pessoas foram feridas e acham que todo mundo vai ferir elas, porque elas não foi curadas da ferida. Ou foram traídas e desconfiam de todo mundo. Eu acho que todo mundo vai trair. Às vezes Deus põe pessoas na vida dela, ela desconfia. Às vezes Deus põe pessoas na vida dela, ela acha que aquela pessoa vai ferir ela. Por quê? Porque não foi curada ainda, é o que ele está falando. Sabe quantos anos demorou para Abraão receber a promessa dele? 25 anos. A gente não demora nem isso para a gente receber a nossa, a gente já está reclamando. O José do Egito ficou, acho que 6 anos na prisão, ou 3 ou 6 anos, até ele virar governador. Entendeu? Então, acho que foi 6 anos, né? Então, as promessas demoraram para se cumprir na vida dos servos do Criador. Entendeu? Hoje demora muito menos pra gente, a gente já tá chorando. E aqueles que esperaram não sei quantos anos lá? Entendeu? Então, cara, é complicado. Nós hoje, os cristãos de hoje são muito, como o Xandão falou, fracos espiritualmente, são muito mimizentos, desiste por qualquer coisa, desiste do seu propósito porque tá difícil, desiste do Criador, de andar nos caminhos dele, de obedecer a palavra dele porque é difícil, desiste dos casamentos porque é difícil, desiste de tudo, cara. Aí fala que é de Deus. Ué, se você é de Deus, você tem que ser forte. Até as mulheres lá da igreja primitiva resistiram. Ué, aquelas eram de fé. Hoje não, hoje os cristãos de hoje, que se diz cristão, cara, eles só querem as bênçãos, mas não querem o processo, não querem as lutas, não querem as aflições de Cristo, do Messias, não querem passar por dificuldade, por dores e superá-las, não quer. Eles querem tudo já pronto, fácil, tudo para eles tem que ser prontinho. A fé verdadeira é tudo que vem pronto. Onde quem disse isso? Ah, vocês estão acreditando em outro evangelho aí, cara. Vamos lá. Nada bom. Só que o propósito de Deus no deserto não é transformar você em alguém amargo. É purificar, fortalecer e direcionar. Porque o pai tem que O povo de tratar, a Israel saiu. preparação é para eles também tirar coisas impuras da gente, como orgulho, como a gente aprender a perdoar as outras, como plantar humildade no nosso coração, como fazer a gente depender totalmente dele, não das circunstâncias, não das coisas, não precisar de validação de outros, precisar só da validação dele, do Criador, entendeu? Tudo a gente tem que ser tratado. E quando eu digo que a gente tem que ser tratado, eu também tenho que ser tratado. Eu me incluo, todos nós temos que ser tratados. Todos nós temos que passar pelo processo, todos nós temos que ser provados, para ser aprovado. Todos nós, cara. Mas tem pessoas que querem fugir, cara. Ela fala pro outro permanecer, mas ela mesmo não permanece. Vamos lá. Mas demorou a permitir que o Egito saísse de dentro dele. Esse é um dos maiores perigos dos momentos difíceis. Atravessar a crise sem ser transformado por Deus. A pessoa passa pela luta, mas continua com a mesma murmuração, a mesma incredulidade, a mesma pressa, a mesma idolatria, a mesma dependência de antigas seguranças. O corpo sai do lugar de opressão, mas a mente continua presa. É igual a mulher de Ló. Deus não queria apenas levar Israel para uma terra prometida. Ele queria formar um povo capaz de viver como... Aqui tem a prova também, ó. Você vê. Aí as pessoas falam assim, Deus não quer que eu passe por isso, Deus quer o melhor para mim. Sim, Ele quer o melhor, mas para você chegar no melhor tem que passar pela prova. José passou, os apóstolos passaram. A prova é, aqui ó, mais uma prova. O Moisés, ele tinha tudo lá ele foi adotado pelos egípcios. Ele viveu muito tempo lá. E ele tinha tudo do bom e do melhor, tinha riquezas. Aí ele abriu mão da riqueza para ir sofrer com o povo do Criador no deserto. Para ser líder. Aí, tá vendo? E lá no deserto só tinha um maná de comida. Lá, apesar deles serem escravos, eles tinham pepino, tinha tudo do bom e do melhor do que comer lá. Certo? Mas eram escravos, tomavam chicotada, quebrava pedra. Entendeu? O Criador libertou eles de lá.
Entendeu? E o que hoje, figurativamente, nós somos libertos do nosso pecado, somos libertos da opressão do sistema, para ir para o deserto, para sermos preparados para ir para a glória. Não só para a glória celeste, para ganhar as bênçãos aqui. Mas até as bênçãos vir para nós, a gente tem que passar por todo esse processo. Mas quem quer? Quer logo ir para a bênção. Então, aí a pessoa que quer ir logo para a bênção, prova que ela ama mais as bênçãos do que o Criador. Ela já está provando isso. Porque Jó não foi provado e ele aguentou a prova. Embora ele não entendia nada porque ele estava passando. Ele questionou o Criador. Mas ele não amaldiçoou, não desistiu da fé dele. Igual José, igual Abraão, igual tantos outros. Entendeu? Ué, tá aí. Falta algo, descobrimos em que depositávamos nossa segurança. Quando alguém nos deixa, descobrimos onde colocávamos nossa identidade. Quando os planos falham, descobrimos se confiávamos em Deus ou apenas no roteiro que criamos para a nossa vida. Quando a resposta demora, descobrimos se a nossa fé era baseada no caráter de Deus ou na velocidade com que ele nos atende. Há uma oração que nasce no conforto, mas existe uma oração que só nasce no vale. No vale, as frases ficam mais sinceras. A alma deixa de tentar impressionar. A oração perde enfeite e ganha verdade. Você para de falar com Deus como quem apresenta um discurso e começa a falar como o filho ferido que precisa do pai. E talvez seja exatamente aí que uma intimidade mais profunda começa. Porque aí você Muitas fica pessoas vulnerável. querem ouvir a voz de Deus, mas não querem Grande o silêncio Criador. que ensina a discerni-la. Querem direção, mas não querem pausa. Querem clareza, mas não querem renúncia. Querem respostas, mas não querem quer? ser confrontadas. Olha, querem resposta, mas não querem ser confrontada. Querem clareza, mas não querem renúncia. Porque a vida de seguidor de um Messias, você tem que renunciar a coisas para ganhar outras lá na frente. Entendeu? E aí, as pessoas querem primeiro, quer o melhor. Eu quero o extraordinário. Onde tem essa palavra extraordinário na Bíblia, né? Vou viver o extraordinário de Deus. Quem inventou isso foi os religiosos. Tem na Bíblia? Vai lá procurar ver se tem. Tem vida e abundância. E a vida e a abundância não está falando de dinheiro, de riqueza, de prosperidade de bens materiais. Está falando de dons espirituais. Paz de espírito, a paz que excede o entendimento, sabedoria do espírito, evolução espiritual, entendeu? Conhecimento bíblico, evolução no conhecimento bíblico. É essa a vida de abundância, coisas do reino. Se for para o Pai te abençoar aqui com coisa material, ele vai te abençoar, mas no tempo dele, quando ele quiser. Não é na sua hora, não é no seu tempo, nem na minha. Não sou eu que determino nada. Entendeu? Na minha vida, é o Criador. Entendeu? Lógico que eu também, às vezes, tenho um momento de impaciência, às vezes também eu questiono, às vezes também eu choro, mas eu não desisto. Eu falo, seja sua vontade, Pai. Se não é a hora, se é para ser, é para ser, se não é para ser, é para não ser. Agora a gente também não pode dar uma de malandro e colocar na conta do Criador coisas que é da nossa vontade e a gente fala que é da vontade de Deus. Tem gente que faz isso. Ela quer desistir de uma coisa e fala, não, foi Deus que mandou desistir, é da vontade do Criador. Para você saber se foi Deus, você tem que comparar se os seus sentimentos ou as suas orações estão de acordo com a palavra. Porque às vezes a voz que a gente escuta, ou é a voz da nossa própria mente, dos nossos desejos, ou é a voz do diabo. Como você vai identificar se é a voz do Criador, a voz do diabo ou a voz sua própria voz, sua mente falando? É só comparar com a palavra. Mas alguém vai? Não vai, porque ela tem pessoas que querem fazer a própria vontade e fala que é a vontade de Deus, é permissão de Deus, é a vontade de Deus. Aí é onde que Deus vai confrontar ela, vai falar, meu filho, minha filha, agora você vai arcar com as consequências, porque você usou o meu nome falando que eu falei que era da minha vontade, coisa que era contrária à minha palavra. O Criador não se contradiz na palavra dele, entendeu? Toda vez que a gente sentir qualquer coisa, até nosso sentimento, que as pessoas se baseiam por sentimento. Sentimento, a gente não pode confiar totalmente nele, que eles mudam. Então, toda vez que você sentir uma coisa e achar que é de Deus, vai conferir com a palavra, ver se está de acordo. Se não tiver, não vem de Deus esse sentimento. Entendeu? Ou essa vontade que você está sentindo de fazer algo, ou seja certo ou errado, sei lá, né? Ou se é a voz do diabo. Tem que averiguar com a palavra. A palavra é a nossa base para o seguidor do Messias. É a palavra, não tem outra. O deserto desacelera o coração.
Ele tira distrações, ele expõe excessos. Ele nos obriga a encarar aquilo que evitávamos. E quando tudo que era superficial perde força, começamos a perceber que Deus não estava apenas interessado em mudar a situação ao nosso redor. Ele estava interessado em mudar algo dentro de nós. Pense em Jesus no deserto. Ele não foi para lá porque estava longe do Pai. Ele foi conduzido pelo Espírito. Isso quebra uma ideia perigosa. Nem todo deserto é consequência de pecado. Às vezes, é preparação para uma missão. Jesus foi tentado, confrontado e pressionado, mas saiu daquele lugar fortalecido para cumprir o propósito do Pai. O inimigo tentou oferecer atalhos, tentou distorcer a palavra, tentou seduzir com poder sem cruz. Mas Jesus venceu permanecendo firme na verdade. Isso também acontece conosco nos momentos difíceis. Só que nem todos, as tentações ficam... Nem todos discernem o que é a voz do diabo e o que é a voz do Criador. O inimigo pode oferecer um monte de... Que nem as iguarias do rei do Nabucodonosor. Os Mesaque, Sadraque e Abednego negaram de comer lá. Isso é uma figura para nós. O inimigo vai oferecer pratos luxuosos, empregos, mas que você tem que se curvar quebrando seus princípios bíblicos, certo? Você vai ganhar bem aqui, mas você tem que fazer isso, você não pode... Aí você tem que quebrar princípios que você aprendeu da Bíblia. Se você se curvar, você já pecou, entendeu? Então, eles vão oferecer muitos pratos pra gente, entendeu? Aí cabe a você discernir, será que vem de Deus isso aqui? Será que não vem? Orar ao Senhor e ler na palavra, entendeu? Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Ela vai pela vontade da emoção, da carne. Ela acha que tudo que é bom vem do Criador. E tudo que é dificultoso vem do diabo. Não! É o contrário às vezes. As coisas dificultosas, a maioria vem do Criador. Para você crescer, amadurecer na fé. E as coisas boas, vai ter as bênçãos do Criador que são boas, mas depois do processo. Mas aí a pessoa quer pegar atalho. Quem dá atalho é o diabo. Ele fala, não, corta caminho, vai por aqui. Eu já caí nessa armadilha uma vez, já acelerei processos que não era para me acelerar, entendeu? Vai por aqui, vai ser mais rápido. E aí não dá certo as coisas lá na frente, entendeu? As coisas tendem a dar errado, porque acelerou o processo, entendeu? Tem que ser o tempo do Criador. O ser humano, ele é muito ansioso, entendeu? Nós todos somos assim, né? Por isso que a gente tem que ser tratado, para quebrar a ansiedade, quebrar as limitações mentais da nossa mente, quebrar as crenças limitantes que a gente trouxe de lá de trás pela religião, as crenças dos nossos pais. A crença verdadeira é o que está de acordo com a palavra. Tem que curar feridas, curar emoções erradas, tem que quebrar orgulho, tem que quebrar a dependência dos outros, para você depender só do Criador, tem que quebrar a necessidade de você agradar as pessoas, ganhar aprovação só para ser aceito na rodinha. Se o pai quiser que você fique... Melhor amigo que tem é o Criador. Se o pai quiser tirar... Que nem eu não tenho quase amigos. Foi o pai que tirou todos de mim. Porque eu estou no caminho que se eles viessem comigo, eles iam atrapalhar o meu propósito, o meu caminho. Tem pessoas que o pai coloca na nossa vida que elas vão nos ajudar no nosso propósito. São irmãos, irmãs, ou cônjuge, ou alguma pessoa que vai te ajudar no seu propósito. Aí o pai coloca aquelas pessoas na sua vida, mas também ele tira aquelas que vão atrapalhar o seu propósito, entendeu? Então a gente tem que saber discernir isso daí. Mas isso a gente consegue com leitura da Bíblia todos os dias, com oração todos os dias e se prostrando na dependência do pai, sendo vulnerável, não pegando o controle de tudo, querendo ter aquela arrogância, não deixando de perdoar as pessoas, não tendo humildade para reconhecer o erro. Se você não reconhece seus erros, se você não tem humildade para perdoar as pessoas, você vai bloqueando a sua intimidade com o pai. Aí isso vai te fazendo perder a sensibilidade espiritual e o discernimento de espírito. Aí é onde o inimigo se aproveita, se transfigura em anjo de luz e te dá coisas que você vai achar que é do Criador, sendo que não é. Entendeu? Vamos lá. Tem pessoas que trocam a joia rara por coisas passageiras, que ela se ilude com o mundo lá fora, né? Tem algo melhor. É o diabo que fala na mente da pessoa. E aí o pai já tinha dado uma bênção aqui, uma joia rara, a pessoa joga fora. Aí depois vai se arrepender. Às vezes dá para consertar, às vezes não, às vezes é tarde.
a tentação de desistir, a tentação de negociar princípios, a tentação de negociar aceitar princípios. qualquer saída só para aliviar a dor, Ó. a tentação de duvidar do amor de Deus, a tentação Isso de pode se acontecer com comparar, qualquer um de a nós. tentação de voltar para velhos hábitos, a tentação de dizer, já que Deus não respondeu, vou resolver do meu jeito. Mas é justamente na pressão que a fidelidade se torna mais preciosa. Talvez você esteja pedindo uma porta aberta, mas Deus está tratando a sua ansiedade. Talvez você esteja pedindo reconhecimento, mas Deus está curando sua dependência de aprovação. Talvez você esteja pedindo uma mudança externa, mas Deus está desenvolvendo paciência, humildade, domínio próprio, perseverança e discernimento. Talvez você esteja pedindo para sair do deserto, mas Deus esteja ensinando você a não voltar para o Egito quando a caminhada ficar difícil. Isso não quer dizer que você deve aceitar qualquer sofrimento como se fosse vontade de Deus, Sim, sem também buscar é isso. sabedoria, Na ajuda palavra. e direção. Há dores que vêm de escolhas erradas, Isso. relacionamentos destrutivos, negligência, injustiça Tem ou dores opressão. que vêm A por causa Bíblia dessas também coisas. Escolhas erradas que a gente faz. E aí são consequências das escolhas erradas que a gente faz. Por exemplo, às vezes a gente entra em relacionamentos que não era para entrar. Porque o que a Bíblia nos ensina? Que a gente tem que escolher, quando a gente se converte, a gente tem que escolher pessoas da mesma fé. Aí a pessoa vai lá e escolhe outras que não é da fé. Aí a pessoa bagunça ela toda, seja ela homem, seja mulher, aí ela vai sofrer as consequências. Entendeu? Aí não é aprovação, é consequência dos erros dela. Aí você tem que se examinar. Você cometeu algum erro, algum deslize, algum pecado? Se foi isso, então é consequência daquilo que você fez de errado. Agora, se você não fez, olha para sua vida, examina você. Você não fez nada de errado e você está passando por alguma aprovação, alguma luta, isso daí é aprovação, é coisa do Criador. Entendeu? Você tem que saber discernir. Porque tem o que é a consequência dos seus erros, o que é aprovação. Entendeu? Então, você olha para sua vida e vê. Entendeu? Porque às vezes a gente arca com as consequências dos nossos próprios escolhas erradas. Escolhe coisas erradas para nossa vida, pessoas erradas para nossa vida. Aí Deus move pessoas dele, coisas dele, a pessoa joga no lixo, aí toma a consequência. Entendeu? Agora tem coisas que é provação. Aí você tem que saber discernir, entendeu? à prudência, ao arrependimento, à E a correção de palavra rota. que te dá direção. Por exemplo, se você não lembra se foi pecado que você cometeu ou algum erro, você vai lá na Bíblia e olha lá. E a Bíblia vai falar, ó, você pecou, vai falar alguns tipos de pecado lá. Aí você vai lembrar, puxa, então foi eu que pequei, eu errei ali. Entendeu? Você vai reconhecer e vai procurar mudar para sair logo daquelas consequências que você está adquirindo. Mudar o seu quadro. Pedir para o Pai te ajudar. Entendeu? Agora, você vê na Bíblia que você não errou, aí é aprovação, entendeu? Busca por conselho sábio. Mas mesmo quando a dor nasceu de uma escolha humana, Deus ainda pode redimir o processo quando há entrega verdadeira. Olha lá, viu? O que o Foi o que eu inimigo falei. tentou usar para destruir, Deus pode usar para reconstruir. Mas se você existe uma ou eu postura permitir. que muda tudo. Se você não permitir, às vezes Deus está trabalhando na nossa vida e dando coisas dele. Aí o que a pessoa faz? Ela rejeita o que é de Deus. Porque a pessoa pensa assim, ó, que as coisas que Deus vai trazer na vida dela, seja qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou qualquer coisa que ele põe na sua vida, que vai ser, como que eu posso falar? Que vai ser de acordo com a vontade dela. Não, as coisas do Criador ele vai dar segundo os parâmetros dele, segundo os decretos dele. Ele não olha para isso, ele olha as intenções das coisas que ele vai te dar, as intenções das pessoas que ele vai te colocar na vida, se são intenção pura, se elas vão te tratar bem, se as coisas vão te fazer bem, aquilo que ele te der. Ele olha para isso, ele não olha as coisas do Criador, elas são contrárias às coisas do mundo. Então, as coisas do Criador, ele vai te dar coisas adequadas com as coisas dele, não com as suas adequações. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Aí quando ela recebe uma bênção do Criador, ela acha que, porque não é daquele jeito que ela queria, aí ela joga fora. Ah, eu queria se fosse assim, eu queria se fosse assado. Mas se o Criador pôs aquilo na sua vida, ou aquela pessoa, é porque aquela pessoa vai te fazer bem lá na frente.
Aí às vezes aquela pessoa te confronta para você evoluir espiritualmente, ou te corrige algum erro, aí fala, ah não, não é do Criador, tá me confrontando. Não, o Pai tá usando ela para sua evolução, e você para a evolução dela. Entendeu? Aí as pessoas jogam fora, porque é isso. Tudo, a pessoa tende a mania de achar que tudo que é de Deus vai ser do jeito dela e vai ser tudo certinho, tudo bonzinho, tudo vai estar na perfeita linha certa. Não, as coisas de Deus, elas, elas são do jeito que tá falando aí, ó. Não são fáceis, entendeu? Mas as pessoas querem as coisas fáceis, querem pessoas fáceis, querem. Aí você não é provado ou provada? Como é que chama? Ai, meu pai, vamos lá. De apenas perguntar É, quando é, isso igual, vai acabar. é igual que o rapaz fala assim, ó. Eu pedi paciência, o Criador me deu pessoas complicadas. Por quê? Justamente porque se ele te der pessoas fáceis, como vai testar a sua paciência? Tá vendo? Comece também a perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender sem endurecer o coração? Porque há pessoas que saem da luta mais maduras e há pessoas que saem mais fechadas. A diferença nem sempre está na intensidade da prova, mas na forma como o coração responde diante de Deus. A mesma pressão que esmaga a uva produz vinho. O mesmo fogo que consome palha purifica ouro. O mesmo deserto que revela murmuração também pode revelar dependência. A provação não tem a palavra final sobre você, mas a sua resposta a Deus durante a provação importa. Você pode atravessar reclamando de tudo, ou pode atravessar dizendo: Senhor, eu não entendo tudo, mas não quero perder a minha fé no caminho. Às vezes você só vai perceber depois que Deus estava cuidando de detalhes que você nem viu. A porta que fechou talvez tenha impedido uma queda maior. A demora talvez tenha protegido você de uma decisão precipitada. A perda talvez tenha revelado dependências que precisavam ser tratadas. A rejeição talvez tenha reposicionado você no caminho certo. Nem tudo que dói veio de Deus, mas nada que é entregue a Deus fica sem possibilidade de redenção. Existe uma parte do propósito que só nasce na perseverança. Pessoas profundas não são formadas apenas em dias fáceis. Compaixão, paciência, discernimento, humildade e fé resistente geralmente são forjados em lugares onde a alma precisou depender de Deus de verdade. Quem nunca foi consolado na dor dificilmente entende a profundidade de consolar alguém. Quem nunca precisou de graça talvez julgue com facilidade. Quem nunca esperou talvez despreze o tempo do outro. Deus usa processos para nos tornar instrumentos mais sensíveis. Não conhece o amor verdadeiro na profundidade. Então é isso. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todas. Esses últimos vídeos que eu tenho feito foram vídeos de confronto, tá? Mas não é para julgar ninguém. Serve para mim também. Eu aplico na minha vida. Por isso que eu sou resiliente. Não vou dizer para vocês que eu não fico triste com as minhas decepções, que eu não choro nos pés do Senhor, que eu não questiono por que isso, pai, né? Mas depois eu entendo por quê. Eu sei que é o processo que eu tenho que atravessar. Por que essa dor que eu tô sentindo? Pai, me cura essa dor, tal. Não vou falar que eu fico que nem super-homem, que eu tô mentindo. Eu me entrego àquele que julga justamente. Eu ponho na mão dele. Falo, pai, me cura, me dê fortalecimento para suportar esses processos, essas lutas, essas tribulações.